A gente vai orar para que o Senhor possa abrir nossas mentes, nosso coração, que a gente venha entender a palavra dele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós pedimos que o Senhor venha com teu entendimento e ilumine nossa cabeça, nossos pensamentos, para que nós possamos entender o que a tua palavra tem a dizer para nós hoje, que nós possamos contextualizar e colocar em prática, que no nome de Jesus as dúvidas possam ser esclarecidas por nós e por ti, e aquilo que nós não soubermos, Senhor, o Senhor venha nos informar, o Senhor venha nos ajudar a entender. Pelo poder do nome do teu Filho Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, não devemos imaginar que atos administrativos ou dinheiro seriam suficientes para garantir a edificação da comunidade sólida e fiel ao Senhor. Né? Que o versículo capítulo 7 terminou com o Neemias ajudando lá a construir a sociedade novamente, e o pessoal doando os seus ouros, suas pratas e ajudando financeiramente e socialmente, né? Então a gente deve entender que não é tá, sai aí e entra. Beleza. O que vimos no estudo passado foi importante, né, mas não é só aquilo. Né? Hoje a gente vai se concentrar em observar a mais importante ação de Neemias no sentido de reconstruir a comunidade de Jerusalém, expor publicamente as Escrituras, né? Que a maior e a mais importante ação dele foi expor as Escrituras, né? Foi ler a Bíblia publicamente. A palavra de Deus é essencial para a vida, aliás, para a vitalidade espiritual dos crentes e da comunidade cristã como um todo. E em tempos de privação, avivam a verdade na mente dos crentes, ou deveria. O capítulo ilustra que a palavra de Deus é fundamental para a edificação do povo de Deus. Tá conseguindo ver o slide, Samuel? Eu vou tirar e vou colocar de novo, então. Só um minutinho. Pera aí. Bora, bicho, aparece aqui pra mim. Então, aqui eu vou começar a grifar de amarelo. Eu grifei de amarelo algumas coisas que são importantes pra gente pausar um pouco, sabe? Então aqui fala que a palavra de Deus é essencial para a vitalidade espiritual dos crentes e a comunidade cristã como um todo. E que no tempo de privação, né, a palavra de Deus é quem aviva, né, essa verdade na mente da gente. E é o que deveria estar acontecendo agora, né? A gente está privado de compartilhar a mensagem publicamente, né? Assim, em comunidade. Então, internamente, dentro das suas casas, ela deveria, né, trazer essa vitalidade espiritual para a gente. E não o contrário, a gente deveria estar mais forte, e não o contrário, não tá mais fraco. Se a palavra é vitalidade, ou seja, ela dá vida para a gente, estando em casa, supõe que a gente tem mais tempo, né, de meditar na palavra, então era de se supor que a gente estivesse mais vivo e não menos vivo, né? Isso, claro que não se aplica a todos, mas é uma regra que pode ser usada. E o capítulo que a gente vai entrar agora, ele ilustra como a palavra de Deus é fundamental para a edificação do povo de Deus. Daí a gente tem uns tópicos, né, que a gente pode usar assim, que a comunidade ela precisa de uma exposição adequada da palavra de Deus. E isso a gente vai exemplificar diante dos versículos, né, de 1 a 8. Então, uma multidão estava reunida perto da Porta das Águas em Jerusalém. Ela cercava uma plataforma de madeira localizada no centro da praça. Esdras, que era o sacerdote e escriba da época, subiu na plataforma para ler a palavra de Deus a todas aquelas pessoas. E à sua direita estavam 6 homens e à sua esquerda 7, que eram capazes de ajudá-lo na leitura
e que demonstravam sua concordância com tudo o que estava acontecendo. E o que motivou essa leitura pública, né, da palavra de Deus? A gente sabe que isso é uma ordenança, né? Então ela deveria ser feita de 7 em 7 anos durante a festa dos tabernáculos, né? Então, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Então, isso era uma lei determinada lá em Deuteronômio 31, do 10 ao 13. Levítico também vai falar um pouco sobre esse tipo de lei, como era que era feito, quantos dias levava. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, do versículo 1 ao 8, está explicando mais ou menos como era que o povo estava, o que era que eles estavam fazendo em relação à leitura da palavra, como eles liam, quem estava lendo, como era que estava organizado. Então, a gente vai passar a ler agora do 1 ao 8 e no final a gente volta lendo tudo. Então, capítulo 8, versículo 1. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado pôs-se em pé, à sua direita, Matitias e Sema e Ananias, e Urias e Uquias e Maazeias. E à sua esquerda, Pedaías e Misael e Malquias e Assum e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor e o grande Deus. E todo o povo respondeu amém, amém, erguendo as suas mãos, e eles curvavam suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, e Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maesias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam o livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. Esse mandamento, né, lá de Deuteronômio, ele tinha sido negligenciado por vários anos, né? Desde quando Nabucodonosor é, invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. Então já tinham para mais de 100 anos ali que o pessoal não lia a palavra, né? Que o pessoal não fazia esse tipo de festa, esse tipo de ajuntamento. Então esse mandamento ele não existia mais naquele tempo. Era algo que já tinha se perdido. E já estava sendo negligenciado por anos, né? Então estava sendo agora observado naquela assembleia. Então eles já tinham voltado a fazer o que antes eles faziam. Neemias sabia que nenhuma comunidade saudável poderia se erguer se não fossem praticados os princípios ordenados por Deus. Assim, ao reconstruir a comunidade de Jerusalém, foi buscar nas Escrituras o que deveria fazer, e entre tantas coisas, encontrou que a lei deveria ser lida publicamente ao povo. Não importava a moda ou o costume, o importante era obedecer ao mandamento do Senhor. E eu grifei isso aqui de amarelo porque muitas vezes a gente quer adequar a palavra ao lugar, né? Ou às pessoas daquele lugar. E aqui a gente pode ver que Neemias não se importou se as pessoas não entendiam ou se as pessoas já faziam muito tempo que não participavam ou se eles já tinham esquecido como era que era.
Então não importava o costume que eles tinham desde quando eles tivessem voltado do exílio, não importava a roupa que eles estivessem usando, o importante era que eles obedecessem a Deus, independente de onde eles estivessem e das pessoas que estivessem para ouvir. Obedecer sempre foi a primeira escolha que Neemias teve. O nosso Senhor Jesus reafirmou essa prática em Lucas 4, do 16 ao 21. Deixa eu ler aqui. Lucas 4, beleza, com Deus. Lucas 4, do 16 ao 21. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sabate e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e tendo ele aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e ele enviou-me para curar os de coração partido, para pregar a libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, e o deu novamente ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos neles. E ele começou a dizer: Neste dia se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. Então, essa passagem que Jesus está aqui é a mesma festa que está acontecendo no tempo de Neemias. Então, era a mesma festa dos tabernáculos, né? Onde a pessoa entrava e lia a palavra, e os outros prestavam atenção e eles debatiam sobre isso. Então, ela também era uma das responsabilidades dos presbíteros, né? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo 4, 3, do capítulo 4, versículo 13. Presbítero aqui, ele pode ser entendido de várias formas, depende do contexto a qual está sendo empregado. A gente tem hoje o presbítero, ele é um cargo que é um cargo que antecede o pastor, né? Na Assembleia nós temos o presbítero e depois de presbítero vem o pastor. Então, o presbítero, na época das sinagogas, na época do templo, ele era responsável pelo ensino, ele era o próprio pastor da igreja, né? A nomenclatura ela vai variar muito de região para região, mas a ação daquela pessoa é a mesma ação de um pastor hoje. Então, 1 Timóteo ressalta que ensinar e ler a palavra era obrigação, era para fazer isso até a chegada, né, de Jesus. Então, um fator a mais foi um sentimento de fome espiritual que tomava o povo e os levava a requerer tal leitura após anos de negligência. A gente pode ver no versículo no versículo 2, eu acho, ou no 1 mesmo, que as pessoas que falaram, né, ó, traz o livro e lê pra gente, a gente quer que você lê o livro. Então existia essa fome pela palavra, pelas pessoas, né? As pessoas tinham vontade de voltar ao que eles eram antes, né? A Bíblia não fala, e nenhum estudo diz, que eram todos, mas em sua maioria a Bíblia fala que e todo o povo se reuniu como um só homem que estava diante do portão, e eles falaram a Esdras. Então se reuniu como um só homem, então o que um decidia, todos decidiam. Então a gente pode ter ali uma totalidade de pessoas que estavam ansiando pela leitura da palavra, para que ela fosse feita como de costume dos tempos antepassados. O desejo do povo era saciar a fome da palavra, né? E o desejo de Neemias, que no caso passou essa leitura para Esdras, que era o sacerdote e o escriba, o desejo deles era de saciar a fome de palavra que o povo tinha. Por isso eles abriam diante de todo mundo. Os anos de afastamento do Senhor e da comunidade de Israel mostraram-se secos e sem sabor. Aquele curto período de tempo em que eles se dispuseram a fazer a obra do Senhor lhes dera muita vida e alegria. Todo aquele povo sabia que somente andando nos caminhos do Senhor e tendo a sua palavra como guia, sua vida e sua cidade prosperariam e se encheriam de sentido.
Então eles estavam tão seco, né, por estar longe da comunidade, por estar exilado, por não estar participando, que eles, qualquer coisa, né, que levassem a Deus, eles iam com fervor, né? Eles tinham alegria por fazer as coisas. A gente pode perceber isso quando a gente volta um pouco e olha de novo para os capítulos 1, 2 e 3 e até o 4, né? Quando fala que o povo estava alegre, que Deus tinha alegrado o coração do povo, né? E eles construíram metade do muro em pouco tempo. Então eles estavam dispostos, eles estavam confiantes, porque o Senhor alegrava, né? E eles sentiram essa vontade de continuar essa alegria, esse mover, né? E ansiavam pela leitura e sabiam que eles só iam prosperar se eles continuassem andando nos caminhos do Senhor. Toda a tristeza e a frustração experimentadas decorriam da ausência da lei de Deus na vida do povo, né? Tudo que eles passaram, tudo que eles sofreram desde quando Nabucodonosor chegou, foi fruto da falta da lei. Foi fruto da falta de seguir o que Deus tinha mandado. Então eles começaram a adorar outros deuses e ignoraram a lei. Começaram a casar com mulheres que não eram para casar, com homens que não eram para casar e esqueceram a lei. E quando eles esqueceram a lei, obviamente eles acabam esquecendo o Senhor também. E dali, né, é uma ação de plantio, né, e a colheita eles colheram quando Nabucodonosor veio e fez o arraso que fez, né? Para ajudar a compreensão, a leitura das escrituras foi suplementada, foi complementada, foi ajudada com a exposição. Então eles leram no livro da lei claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E isso, né, como está grifado, é muito importante, porque não adianta. A gente tem várias versões de Bíblias e a gente já sabe que existem versões que são mais fáceis de aprender, de entender, na verdade, e existem versões que são difíceis de entender porque o contexto que elas trazem são contextos antigos e palavras antigas. Mas não faz sentido nenhum a gente fazer a leitura bíblica e essa leitura bíblica não ser entendível é, pelos que escutam. Então, a gente não tem como cobrar uma vida cristã se a pessoa não entendeu o que a leitura bíblica queria dizer, ou o que a palavra quis dizer, ou o que o versículo quis dizer. Então, para que tanto Esdras e Neemias e todos os outros, né, ele tinha 6 pessoas de um lado, 7 do outro, e todos estavam ali para pegar as palavras que eram lidas, porque eram palavras dificílimas, né? Deuteronômio, Levítico, todos os livros da lei, desde o Gênesis, eles são de difícil compreensão. Ainda mais quando a gente trata da Torá, né, do judeu. Existiam pessoas ali que não conheciam mais a língua deles, a língua materna, né? Eles não conheciam mais alguns significados, muitos já tinham nascido, né, em outra geração, então não conheciam mais o significado de algumas palavras, e dali fazia-se necessário que enquanto Neemias, enquanto Esdras falava o versículo literal, né, os outros e ele próprio contextualizava o que o versículo estava dizendo naqueles dias, entende? É como se a gente é como a gente lê a palavra no Velho Testamento e fala assim: hoje o Senhor quer dizer para a gente através dessa palavra isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? A gente sabe que as comparações do Apocalipse é referente ao que o pessoal tinha naquela época, né? Os cavalos, os tigres, os bois, as águias, então são figuras aproximadas porque o contexto daquela época era daquele tempo. Então, eles procuravam fazer com que todos entendessem contextualizando a palavra. Então, não adianta nada a gente entender isso num contexto coletivo. Não adianta nada a gente entender a palavra e não fazê-la entendível. Porque se eu somente entendo a palavra e não consigo transmitir, o meu irmão ele não vai aprender a partir de mim. Então é necessário que quando a gente for ler para alguém, for ministrar para alguém, a gente tenha conhecimento tanto da palavra quanto da contextualização dela, de tornar aquilo mais prático de ser entendível, né? E
isso não é algo que seja fácil de fazer, né? Tem que ter leitura, tem que ter entrega, tem que ter conhecimento um pouco para poder. O termo que usa nas igrejas é conjecturar, né? Que é trazer o passado para o presente e fazer uma analogia daquilo que é passado e daquilo que é presente e pode ser futuro. Então é necessário que nós possamos ensinar e ler a Bíblia de uma maneira totalmente didática. Não supondo que as pessoas vão entender, mas fazendo com que elas entendam. No versículo 8, né, como eu li, ele fala que as pessoas leram, que Esdras lia o livro, né, leram no livro na lei de Deus, claramente, né, o versículo é a divisão literal, leram claramente e davam explicações de maneira que todos entendessem o que se lia. Então ninguém ficava boiando, é, homens e alguma coisa tal, e a pessoa não ficava falando assim, que tá falando de quê? O que ele quis dizer? Então isso não existia, porque eles faziam com que a palavra fosse entendida. Então não era só uma tradução do hebraico para aqueles que já não conheciam mais a língua, mas uma exposição sistemática do texto bíblico, e de tal forma que o povo pudesse perceber a palavra com entendimento e aplicá-la no seu dia a dia. Então, como eu disse, existiam pessoas que não tinham mais conhecimento do hebraico, né? Já eram mais de 100 anos no exílio e longe da língua mãe, e a maioria começou a aprender os dialetos, né, vindos dos egípcios ali e ditos também por Nabucodonosor, e eles não tinham um entendimento claro do hebraico. Então, tanto eles liam no hebraico que se pudessem entender, né, a gente tem no Novo Testamento dois tipos de grego, né? Tem o grego é, coetego, uma coisa assim, que é o grego falado nas ruas, e tem o grego que é o grego supletivo, né? Aquele grego mais formal. A gente tem o grego gíria e o grego formalidade, vamos dizer assim. Então, a Bíblia estava escrita em hebraico e aramaico, né? O Antigo Testamento, a Torá. Então eles liam no hebraico ou no aramaico. E para quem não tinha entendimento do hebraico, né? Aquelas 13 pessoas, né? Que eram 6 de um lado e 7 do outro, estavam ali para ajudar nessa tradução, né? Do hebraico para a língua que a pessoa estava entendendo naquela hora. E além disso, né? Não era só essa tradução que era feita, né? Eles faziam de tudo para que a pessoa pudesse entender o contexto daquela palavra e dizer assim, é isso que acontece no meu dia, é isso que eu preciso aplicar no meu dia a dia. Então, uma igreja saudável, ela precisa de uma dieta recheada de todo o conselho da Escritura, que é lida e exposta em reuniões públicas regulares, que é o nosso culto convencional, né? A igreja saudável, ela precisa ler a palavra e ser estruturada pela palavra em regularidade, né? Para que aquilo não fique esquecido. E de maneira pública para que todos possam aprender da mesma forma. A comunidade, ela também precisava de uma resposta adequada para aquilo que ela estava ouvindo. Então ela escutava e entendia a palavra de uma maneira, e a, a, as pessoas, né, a comunidade precisavam responder essa palavra de uma maneira que fosse coerente com o que elas entenderam e coerente com o que a palavra tinha dito. Então, se a palavra fosse mal entendida, ela ia estar sendo exemplificada na resposta. Era para o cara responder, vamos supor, né, hipoteticamente falando, era para responder gato. E ele respondia cachorro, então ele não tinha entendido a palavra. Não era a palavra que estava errada, ele que não tinha entendido. Então o pessoal fazia de tudo para que a palavra fosse entendida, né? E daqui a gente pode ver do versículo 9 ao versículo 18 as atitudes das pessoas em relação à leitura da palavra. Como eles reagiram depois que começaram a entender. Então eles ouviram com atenção, e a gente tem que ressaltar, né, eu até compartilhei isso, que não foi uma leitura de 2 minutos. Né? Não é como a gente faz hoje, que 2 minutos ainda é muito tempo pra gente passar lendo. A gente geralmente lê um versículo, né? Então, não foi uma leitura breve,
né? Não era uma leitura rápida, era uma leitura que se fazia entendível, né? Que de acordo com o versículo 3, deve ter durado de 5 a 6 horas, sendo que acabou meio-dia, né? Começou mais cedo e terminou meio-dia. Geralmente as festas começavam no nascer do sol, né? No costume judeu, começa quando o sol nasce às 6 e se põe e termina as festividades ou o sabate quando o sol se põe às 6. E daí a gente tem que entender que a galera que tava lá, ele não podia dizer assim, tá demorando, né? Era uma coisa bem demorada mesmo, né? De 3 a 6 horas. A gente tem uma passagem no Novo Testamento que quando Paulo está ministrando, eles passam o dia todo entoando louvores ao Senhor. E lá pela meia-noite, Paulo vai começar a leitura da palavra. E daí, quando Paulo começa a leitura da palavra, o cara tá lá na janela, dá um cochilo e cai do outro lado embaixo, que é o Eutico, né? Já cai morto do outro lado. E daí ele cria aquele alvoroço, né? E Paulo tem que se retirar da sinagoga e dar a volta pela frente lá e vai até onde ele tá e reanima ele, né? Ressuscita ele. Então, nesse contexto judaico e hebraico de festividade de leitura da palavra, não era algo que era feito em pouco tempo. Era sempre algo que levava bastante tempo. Então, mesmo assim, eles prestaram total atenção e não cederam a qualquer distração. Não se incomodaram com o tempo, o calor, o tom de voz do leitor, tantas outras coisas que nos desviam da leitura e da exposição da palavra hoje, nos nossos dias. O que importava era o que estava sendo lido. E o que estava sendo lido era mais importante que qualquer outra preocupação que alguém pudesse ter. Nada nos desviaria do propósito, aliás, nada os desviaria do propósito de ouvir e atentar na leitura da palavra de Deus. Daqui a gente pode tirar um ensinamento pra gente, né? Muitas vezes a gente está parado num lugar, mas a nossa cabeça está andando por vários outros, né? Nossa cabeça pega um Uber e vai passear. E aqui a gente vê que, por mais extensa que fosse a ministração, as pessoas estavam preocupadas e atentas a entender o que estava sendo dito, porque eles tinham aquilo como preciosidade. Então, o, o que vai dimensionar o tanto que a gente fica atento numa ministração, ou num culto, ou numa palestra, é a prioridade que a gente dá para isso. Se a prioridade que a gente dá para a palavra é pouca, a nossa atenção para ela vai ser pouca, salvo os casos de pessoas que têm déficit de atenção, né? Ou de concentração. Mas isso não chega a ser uma desculpa plausível. Então eles ouviram com reverência, reconhecendo o que o Senhor estava falando. Então a reverência deles era entender que aquelas palavras não eram simplesmente homens que falavam, mas sim o próprio Deus que estava falando para eles depois de muitos anos. Então a sua reverência interior era demonstrada com outros gestos mencionados no texto, como permanecer em pé durante a leitura, levantar as mãos, gritar amém, amém. E esse amém, amém, ele não é o amém, amém de hoje que nós falamos sem sentido, né? Porque muitas vezes nós falamos amém sem sentido, sem entender o contexto do amém, que é uma afirmação de que assim seja feito. A gente começa a dizer amém para tudo sem entender o real sentido da palavra, assim como foi explicado, que a gente fala na ministração da Fiamma, que a gente diz glória para tudo, mas sem dar glória. Então a mesma coisa acontece com amém. Quando eles falavam amém, amém, ele não estava dizendo amém, amém para coisas boas que o Senhor estava dizendo para eles, porque eles tinham feito tudo de errado. Tudo de errado que alguém podia imaginar, o povo de Deus tinha feito. Então, quando Esdras estava lendo a lei, ele estava lendo toda a lei, a parte boa e a parte ruim. Então, quando o Senhor disse, ó, eu vou descer a mão, eu vou matar e vou fazer vocês ser humilhados e tal, e eles falavam, amém, amém, assim seja, que assim seja, se nós nos enviarmos de novo. Ou seja, pode fazer, o Senhor tem primazia. Então, a gente tem que ter um pouco de atenção, né, com os nossos gestos, em relacionado ao fato de falar, de saber mencionar o que cada palavra quer dizer, porque não podem ser palavras ao vento.
né? E além de prostrar-se em terra. E claro que a gente não pode usar isso como uma norma para fazer no culto, né? Senão a gente vai ser mais um robô. Até porque os gestos podem expressar fielmente, aliás, os gestos não podem expressar o que o coração sente. Então, eu posso estar muito alegre e por mais que eu queira, os meus gestos não vão conseguir expressar aquilo que o meu coração sente e nem a verdade que há no meu coração. Eu posso estar me expressando como no reino dos céus, mas com o coração todo voltado para o reino do inferno. Ao mesmo tempo, a gente não precisa rejeitar os gestos externos. É, o cristão, né, ele tem um defeito que ou ele é 8 ou é 80. Ou ele dá glória ou ele fica calado. Ou ele rodopia ou ele fica parado. Ou ele levanta a mão ou ele fica de braços cruzados o tempo todo. Daí, o Espírito está ardendo em nós para que nós possamos extravasar ou demonstrar de maneira gesticular o que nós estamos sentindo e nós, por sincretismo religioso, né, por mecanismo religioso, a gente acaba nos privando disso, pelo contexto de igreja, pelo o histórico de igreja, na verdade, né? Ah, eu vim numa igreja que não podia aplaudir, eu vim numa igreja que não podia gritar, não podia dar glória alta, eu vim numa igreja que não podia bater palmas, eu vim numa igreja que não podia rodar no manto, e a gente tem que entender que o mover do espírito, ele não está atrelado à doutrina da igreja. Entenda? O mover do espírito está atrelado à autoridade que ele tem sobre as nossas vidas. Então a gente não pode, né, tomar para uso e costume todos os gestos que as pessoas faziam no Antigo Testamento, né, de levantar as mãos, ou de ficar em pé o tempo todo, ou de gritar amém, amém, ou de prostrar em terra, até porque a gente nem quase não tem terra, só aqui que tem terra. E levar isso tudo como sendo o culto perfeito. Ah, para o culto ser perfeito eu tenho que tacar a cara na terra e me prostrar e tal. E se eu não fizer isso, meu culto não é perfeito. Pelo contrário, a gente tem que expressar aquilo que o nosso coração sente. Se o meu coração está alegre a ponto de me fazer dar um glória a Deus, ou de louvar o Senhor com palmas, ou com sorrisos, ou com, sei lá, seja lá com o que for, eu tenho que me atentar ao que o Espírito fala ao meu coração, né? Eu não posso rejeitar os meus gestos externos. Eu não posso ser é, o termo que estão usando bastante hoje, eu não posso ser polarizado. Eu não posso ser da turma que é cética para tudo e da turma que é exagerada para tudo. Eu tenho que achar um ponderamento e nesse ponderamento esse ponderamento tem que ser guiado pelo Espírito. Então, quando usados sinceramente, né, os gestos externos, eles podem nos ajudar a expressar o que cremos e sentimos, os propósitos dos nossos corações. Quando a gente está alinhado espiritualmente, a gente consegue gesticular de uma maneira que seja fiel àquilo que a gente está sentindo e não uma demonstração de santidade elevada ou de uma frieza empoderada. O mais importante é que nossos corações reverentemente se voltem para o Senhor. Independente das nossas ações, o nosso coração ele tem que estar curvado diante da palavra, de forma que não haja em nós nenhuma resistência à palavra de Deus. Não adianta nada a gente estar gesticulando e salmodiando, glorificando ao Senhor, se o nosso coração, o nosso entendimento não está voltado ou curvado à palavra, se dentro de nós ainda há resistência à palavra. Então, o mais importante é que a gente esteja voltado de coração sincero para o Senhor. Em Coríntios 2, aliás, em 2 Coríntios 10:4, Paulo diz que seu ministério destruía as fortalezas, ou seja, anulando nós, sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, Paulo fala assim, ó, a gente tem que anular nós mesmos, nós não somos nada. Então a gente se anula aquilo que a gente entende, né, o sofisma da vida,
o entendimento sobre a vida que a gente tem e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, né, toda a sabedoria humana que quer se levantar contra o conhecimento de Deus, tudo aquilo que eu entendo como caminho certo, ou tudo aquilo que eu entendo como sabedoria que se levanta contra Deus, ele deve ser anulado, saca? E quem anula é nós mesmos, pela autoridade que nós damos a Deus. Todo pensamento que nós temos, né, Paulo diz que ele deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Então, todo pensamento que a gente tem deve estar obediente a Cristo. Então, eles ouviram com entendimento. Eles estavam reunidos ali, homens e mulheres, e os que podiam entender. Valeu, Samuel. Isso mostra que até mesmo as crianças estavam presentes, desde que elas pudessem compreender o que estava acontecendo. Nem de longe aquilo era um ato mecânico feito por costume ou obrigação. Então, isso também está grifado porque é algo importante para a gente relatar que Paulo ele nos chama a prestar um culto racional lá em Romanos 12. Romanos 12:1, ele fala que a gente tem que prestar um culto racional, e um culto racional, ele é o antônimo, né? Ele é o contrário do culto mecânico, feito por uma obrigação. Eu tenho que ir porque hoje é domingo, porque hoje é sábado, porque é festa dos tabernáculos. Então, estava ali quem queria estar, quem queria entender, todo mundo que estava ali estava entendendo o que estava acontecendo e compreendendo, né? Tem um meme que o galera fala assim, eu entendo, mas não compreendo, né? Então ali eles estavam tanto entendendo quanto compreendendo. E era algo feito de dentro, né? Era algo expressado de dentro, sem nenhuma força mecânica ou estavam ali porque Esdras ou Neemias tinham obrigado a estar. Pelo contrário, o povo todo se reuniu, né? No versículo 8:1, capítulo 8:1, todo o povo se reuniu como um só. E foram para a rua, fizeram o palanque e disseram, ó, chama o cara lá para ler, que a gente quer ler a palavra, quer que lê a palavra. Isso, não, eles não estavam ali fazendo um número ou pose, né? Não estavam ali, vamos lotar a rua aqui porque Jerusalém foi reconstruída, Judá está de volta, vamos ver, vamos mostrar como a gente é numeroso e como a gente dá ênfase para a palavra. Não, cada um queria compreender independentemente do sexo ou da idade. Uma coisa é afirmar verbalmente que nós cremos na Bíblia, e outra coisa é demonstrar essa crença mediante uma vida prática em resposta à palavra. E isso está voltado ao estudo, entende? Embora seja algo bem, bem real, né, no nosso cotidiano, a gente tem que entender que tudo isso que está escrito é com base no livro de Neemias e não na vida da igreja hoje, né, na nossa vida como congregação hoje. Mas são coisas que se tornam totalmente paralelas e até tangenciais em alguns momentos, né? Tangenciais, quando eu falei, eles se tocam em alguns momentos. Então, embora a gente tenha falado assim, uma coisa é falar que a gente crê na Bíblia, outra coisa é demonstrar isso. Embora isso seja uma verdade hoje, e isso tudo que está escrito, né? Esse estudo é baseado em Neemias 8. Então, não se sintam, ou se sintam, né? Deixem o Espírito agir, afrontados ou desafiados. Eles responderam da melhor forma ao ouvir a palavra de Deus. Então responderam com convicções e choro durante a leitura. No versículo 9, falam que eles derramaram lágrimas genuínas, lágrimas de arrependimento, porque a palavra, servindo como espelho, refletia a falha em atender às expectativas de Deus. Então aqui, com certeza, Neemias estava lendo Deuteronômio, ou Esdras estava lendo Deuteronômio, porque Deuteronômio vai falar o que acontece quando o povo sai da presença de Deus, né? Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos e as maldições. Então, quando Esdras começou a ler, a galera sabia que estava errada, sabia que tinha errado. Então eles choraram, mas
lágrimas de dizer assim, caraca, a gente errou, a gente está arrependido. E entendendo que a palavra falava para eles como um espelho. Então, a palavra lida por Neemias e traduzida, né, transliterada pelas 13 pessoas que estavam com ele, fazia o povo entender que eles realmente tinham errado, que eles realmente tinham pecado. Então, a palavra não se propõe somente a confortar quem está aflito, mas também para afligir o que está confortável, compungindo, né, dando para essa pessoa, né, compungindo quer dizer dar alguma coisa, também quer dizer isso, né? Dá consciência para que a gente abandone o pecado, né? Compungindo a consciência para que abandone o pecado. Naquela hora ali, quem estava de boas estava se sentindo confortado. Mas quem estava de boa estava se sentindo confrontado. E quem estava confrontado estava se sentindo confortado. Quem já tinha sofrido pão que o diabo amassou e não tinha desviado, né, dos caminhos, foi pego no bonde, porque quando Israel pecou, ainda tinha dois ou três ainda, né? Então, mas o castigo vinha para todos. Não tinha essa. E daí, alguns foram pegos no bonde. Ah, não pequei, mas estou indo cativo. E a palavra nesse momento servia para confortar aquele que não tinha sujado as suas vestes e tal. Mas aquelas pessoas que estavam confortáveis por ter voltado para Jerusalém, estavam dizendo, ah, agora a gente tá de boa, tal. De jeito maneira. A palavra estava afligindo essas pessoas porque estava trazendo à tona todos os erros dela e trazendo para elas consciência do que elas tinham pecado, de que elas não deveriam mais pecar a respeito daquilo. Então a convicção acerca do nosso pecado e da necessidade de termos de perdão, que temos de perdão, deve ser o primeiro resultado do nosso encontro com Deus e sua lei, né? Se isso não tem sido a nossa reação, nós temos um forte indício que a Bíblia não tem sido levada a sério na nossa vida, e isso não precisa de comentário. O povo de Deus também respondeu com alegria, né? Os versos 10 e 12, 10 a 12, em conformidade com a festa dos tabernáculos, já que a festa era celebrada como algo alegre. Neemias lembrou o povo que a prolongada expressão de lamento não era apropriada. Pelo contrário, aquela era uma ocasião para comer, beber e celebrar. A alegria do Senhor é a vossa força, diz Neemias e Esdras no versículo 10. Como crentes, nossa alegria deve concentrar-se no Senhor e no que Ele tem feito, em saber que, embora pecadores, somos salvos e perdoados por Deus. Essa habilidade de alegrar-se vem com o resultado de alimentar-se da palavra de Deus. Então, quando ando cabisbaixo, triste com os acontecimentos, basta eu ler a palavra. A palavra de Deus vai me confortar e vai me afligir a ponto de me deixar feliz, a ponto de me deixar alegre. Deixa eu ver aqui. Então, o Neemias falava pro povo, ó, gente, vocês já erraram, já estão, já foram redimidos os vossos pecados através do sacerdote, né? Então, deixa o pranto para lá, agora é hora de choro. A festa dos tabernáculos não é para você estar chorando. A gente tem que se alegrar porque ela é a memória dos nossos antepassados. E daí o povo, né, parou de chorar. E então todo o povo foi a comer e beber e enviar porções, né, de comida para outras pessoas que não tinham e regozijar-se grandemente porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então eles entenderam a palavra tanto para a bênção e quanto para a maldição. E eles entenderam as duas. A resposta da obediência, né, a obediência à palavra, é evidente nos versos 13 a 17. A lei cerimonial requeria a regular observância das festas do tabernáculo durante o sétimo mês, ou o mês sétimo. O povo de Deus deveria construir cabanas de madeira nas quais deveriam morar por 7 dias para comemorar a libertação do povo do Egito. O povo de Deus tinha desobedecido a esse mandamento por centenas de anos, mas agora a leitura pública e a exortação da palavra trouxeram uma imediata resposta de obediência para corrigir o que por tanto tempo fora negligenciado. Então o versículo 17 fala que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Então, e houve muito grande alegria.
Então fazia muito tempo mesmo que eles não faziam as festas do tabernáculo. Até porque é, era uma festa que era feita de 7 em 7 anos, no sétimo mês, de 7 em 7 anos. Então, se eles perdessem uma, só daqui a 7 anos, então já ia 14. Se perdesse duas, só daqui a mais 7 anos, já ia 21, e assim sucessivamente. Então, quanto mais tempo eles passavam sem fazer essa festa, mais tempo eles passavam longe dos costumes do povo de Deus. E daqui, como o versículo já toca no, no, na questão da festa do tabernáculo, a gente vai entrar um pouco para entender o que é a festa dos tabernáculos e como ela se intitula e como ela se organiza. Então, esse é o melhor exemplo que eu achei sobre a organização. Esse aqui não é o templo do tempo de Neemias. Isso aqui é quando eles estão saindo, né, do Egito e estão peregrinando pelo deserto, e ali fazem cabanas no deserto e montam o santuário no deserto. Ali a gente pode ver a Arca da Aliança ali e o Santo dos Santos ali, aqui no meio da imagem, né, tem um negocinho de lavar as mãos, de lavar as coisas, e aqui onde a arca estava era onde a presença do Senhor aparecia. E daí a gente tem a divisão certinha das tribos, onde cada tribo se colocava, né? A gente tem aqui no canto inferior, não sei se vai dar para ver com o mouse. Deixa eu ver aqui. Aqui nesse canto, ó, a gente tem a primeira tribo. E daí ela vai seguindo em ordem sentido horário, né? A gente tem aqui a tribo número 2 aqui desse lado, aí vai a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 11, a 10, a 11 e a 12, né? São as 12 tribos de Israel, né? E na frente nós temos os 6 representantes, né? Que eram 6 sumos sacerdotes do povo de Israel naquele tempo. E lá dentro ficava o sumo do sumo, que nesse tempo aqui era Moisés, né? Então, nesse tempo aqui dessa imagem, quem ficava lá responsável por falar diretamente com Deus e fazer as coisas diretamente com Deus era Moisés. Mas como Deus queria que todo mundo o visse, né? Todo mundo circundava, ou seja, ficava ao redor do tabernáculo, que é essa parte maior, né? Ficava ao redor do tabernáculo para que pudesse ver o Senhor, ou ouvir o Senhor, ou sentir o Senhor. Então essa é o organograma de como eles estavam dispersos no deserto, né? Cada tribo segundo a sua quantidade e o seu local. Daí a gente vai entender que a festa do tabernáculo ela tem tabernáculos, né, para gente, né, ocidental, e para as pessoas lá de Israel, né, os judeus, sim, eles falam Sukkot ou Festa das Cabanas, né, na tradução livre. E daí a gente tem essa explicação sobre as festas, sobre a festa dos tabernáculos. Eu tenho também sobre essa explicação um PDF que eu vou mandar para vocês no grupo para que vocês possam, se quiserem, né, aprender um pouco mais. Vale ressaltar que esse ensinamento é o mais fiel possível, você vai encontrar em sites de fonte judaica. E daí, como a fonte é judaica, eles não pagam tanto pau para Jesus. Então Jesus para ele é como Moisés, ou Maomé, é mais um profeta. Entende? Então para a gente o que vai valer é o contexto histórico. O contexto espiritual, o judeu não leva tão a sério assim Jesus. Então atentem-se só no fato histórico aqui nessa parte das festas do tabernáculo. Então a festa do tabernáculo, ou festa da colheita, era originalmente uma festa agrícola, assim como a Páscoa e o Pentecostes. Apesar disso, Deus atribuiu essa festa, né, um significado histórico, que era a lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento pelo Senhor.
A fragilidade das tendas que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo que peregrinava os 40 anos no deserto a caminho da terra prometida. E isso tudo está em Levítico 23, do 33 ao 43, que não se faz menção agora, né? Então a palavra tabernáculo, ela vem do latim de tabernáculo, que significa uma cabana ou um abrigo temporário. No original hebraico, a palavra equivalente é sukkah, cujo plural é sukkot, que é aquela parte de cima lá que eu estava falando. Então durava uma semana de 7 dias, e durante esse período as pessoas habitavam em tendas construídas com ramos. A festa dos tabernáculos tinha dois aspectos distintos na época do templo. Uma parte da festa, isso na parte do templo, né? Já no templo de Neemias, não no deserto. Então, uma parte da festa era consagrada ao louvor e à ação de graça. Então, o pessoal ia comemorar pelo que tinha acontecido, ia dar graças ao Senhor, ia cantar, ia fornecer comida para quem não tinha, que é tido como ação de graça, né? Chamar Deus para comer e se alegrar. O toque das trombetas convocava o povo que se postava nas ruas para assistir a marcha dos sacerdotes que iam do tanque de Siloé e enchiam uma vasilha de prata de água e depois rumavam para o templo e derramavam no altar. Era um cortejo glorioso de sacerdotes vestidos de branco, instrumentos musicais e corais. Os levitas se faziam acompanhar por músicos e instrumentos de corda, sopro e percussão durante a recitação do Salmo 113 ao 118, e especialmente as palavras que trazem cunho do Messias, né, de Jesus, que é o Salmo 118, no versículo 25 e 26, que fala: Ó Senhor, salva, te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então aqui, como eu falei, a fonte é uma fonte judaica. Então, aqui onde está, especialmente as palavras messiânicas, né? Então, as palavras que revelam Jesus, então, as palavras que ligam Jesus a ser o Messias, eram ditas e proferidas na festa de tabernáculo pelos sacerdotes. A festa ela tem outro significado, né? Que é o significado profético. O profeta Amós, tem um livro dele, um livro pequeno, antevendo a vinda do Messias, ou seja, prevendo a vinda de Jesus, escreveu que naquele dia levantaria o tabernáculo caído de Davi, repararia as suas brechas e, levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Amós 9:11. Então o povo judeu ainda hoje aguarda a vinda de Messias. Então, para eles, Jesus não veio. Então a preservação misteriosa de Israel pode ser para o cumprimento do propósito de Deus de Israel de se tornar o tabernáculo de Davi seu rei. É o que acredita o judeu. O judeu acredita que os costumes devem ser mantidos, a Torá deve ser mantida, os tabernáculos devem ser mantidos, as festas devem ser mantidas, porque Jesus ainda não veio, né? Jesus ainda vai vir para eles, ainda vai vir o Messias que vai fazer o sacrifício e que vai levar Israel a ser uma potência. Então, como eu disse, a fonte judaica não vai dar muita moral para Jesus e a gente deve atentar somente para o quesito histórico. Então, os judeus e gentios podem ser incorporados à sua casa ou à família de Deus e assim tornarem-se seu tabernáculo, seu lugar de moradia, com a aceitação de Messias, do Messias. Ou seja, o, 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 o judeu dito, né, puro, ou aquele que não é judeu, ele pode se tornar um tabernáculo de Deus, né, uma morada de Deus, se ele aceitar o Messias, né? A gente deve lembrar que Deus já havia feito provisão para a inclusão dos gentios crentes dentro da aliança mosaica. Ou seja, Deus já tinha falado assim, ó, não quero que ninguém fique de fora. Eu tenho o meu povo, mas aquele pessoal lá que está fora, se eles quiserem participar, é só eles cumprir a lei. Então Deus fala assim para Moisés no Êxodo 19:49, fala que a mesma lei haja para o natural, ou seja, para quem é de Israel, e para o forasteiro, para quem é de fora, o gentil, para que quer peregrinar entre vós. Então, quer morar junto com a gente, vai ter que cumprir as leis que a gente cumpre, e daí vai ser um de nós. Naquele tempo tinha que fazer a circuncidação e seguir todas as leis à risca. O profeta Zacarias, ele predisse que na era messiânica
Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, 16 ao 21. O profeta Miqueias profetizou que uma nação não se levantará contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ou seja, quando todos aprenderem que são tabernáculos de Deus, não haverá mais guerra e nenhuma nação brigará mais com a outra. Então isso também é de cunho messiânico, isso quando Jesus voltasse. Quando Jesus viesse. Então a festa dos tabernáculos fala da alegria do Messias tabernaculando em nosso meio. E é época de regozijo, ou seja, de alegria e de plenitude. Deixa eu falar mais alguma coisa aqui. Nananana. Então, quando Deus dá a ordem de fazer as cabanas ao redor do tabernáculo, a gente pode entender que existiam pessoas que tinham uma moradia muito boa em Jerusalém, em Judá e até mesmo no Egito. No tempo da peregrinação, né, eles passavam muito tempo no lugar, depois mudavam para outro, mas existiam famílias que tinham posses e as suas tendas eram as melhores. E o intuito, né, tanto de Deus quanto dos sacerdotes, eram que essas pessoas elas tivessem algum tipo de, sei lá, vamos dizer, de orgulho pelaquilo que elas tinham, quebrado. Então eles iam ali morar numa casinha pequena, numa cabaninha de nada que o vento destruía, mas que ali, por ser pequena, ia levar uma proximidade, de comunhão. As pessoas iam estar mais próximas das outras, as famílias iam estar mais próximas das outras, as tribos iam estar mais próximas das outras. E com a proximidade viria a união, e com a união viria a bênção do Senhor, que é o que está descrito no Salmo 103, que quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união, né, como o óleo que desce da barba de Arão e desce pelas suas vestes, e é dali que o Senhor ordena vida que ordena bênção e vida para sempre. Então a união era um dos quesitos para a festa dos tabernáculos. Todo mundo tinha que se dispor daquilo que eles tinham e se unir de igual. E aqui no final, né, fala que a festa dos tabernáculos fala de alegria. Por isso que Neemias falava assim, ó, vocês estão chorando demais. Isso aqui não é para chorar não, isso aqui é para lembrar do sofrimento que vocês já passaram. E agora vocês estão bem. Então vamos se alegrar aí, vamos, bota um sorriso na cara, vamos. E daí a alegria de Jesus tabernaculando em nosso meio, ou seja, Jesus morando em nós, Jesus dentro de nós. Quando ele fala tabernaculando, é dentro do tabernáculo, e esse tabernáculo agora somos nós. Então é a alegria de saber que Cristo vive em nós. Então, e quando eu falei que isso lembrava a música, é a parte da música do Alessandro e do Eric, que fala que ele veio tabernacular entre os seus, o verbo do início, né? Fala exatamente de Jesus morando entre os deles, Jesus no meio do seu povo, Jesus no meio da sua igreja, Jesus no meio da sua nação. O povo também respondeu com apetite estimulado. A gente pode entender que o quão cansativo era essa festa, né? 7 dias de comida, bebida e leitura da palavra. Então a galera tinha que estar no gás, mano, no gás. A gente hoje mal aguenta uma vigília. Então após ter ouvido atentamente a palavra durante a manhã inteira, eles retornaram no dia seguinte para mais. Na verdade, o capítulo termina dizendo que dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, que era segundo o que já estava prescrito lá em Deuteronômio. Então eles se alegravam em uma conferência bíblica de uma semana, dando a palavra em forma de leitura, exposição e resposta apropriada. Então,
tanto era cansativo para quem escutava, quanto também era cansativo para quem explicava, para quem tinha que colocar aquilo em palavras do cotidiano, mas eles todos se davam por inteiro aquelas regras e aquela festa com o intuito de fazer com que o nome do Senhor fosse novamente colocado em evidência. Então é uma regra quase que infalível, né, que a audição, o fato de ouvir atentamente o ensino da palavra de Deus estimula o apetite espiritual por mais. Então, quanto mais você atenta para ouvir a palavra, mais você quer ouvir. Então, a própria Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço a palavra, mais eu tenho fé e mais eu quero ouvir. Então, se eu não estou atento à palavra, eu não vou querer saber mais dela. Então, que a gente lembre disso, né? Tá grifado de amarelo, para que a gente possa lembrar e possa tornar isso uma, uma prática, né? Que quanto mais a gente está atento, com os ouvidos atentos para o claro ensino da palavra de Deus, a gente vai se sentir estimulado a aprender mais. E os livros da lei, que como a gente falou, ou a Torá, ou o Pentateuco, dá no mesmo, o livro da lei, ou o Pentateuco, ou a Torá, são as mesmas coisas, que eles liam, era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eram os 5 os primeiros livros. Então eles liam aquilo tudo durante 7 dias. Como conclusão, a gente pode entender que Neemias encontrou a chave do mais profundo e seguro alicerce para a comunidade, que é a palavra de Deus. Somente um envolvimento atento, consciente, alegre e obediente com a Bíblia pode nos despertar e nos fazer crescer nos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, por mais simples que pareça, isso só poderá manter viva. Por mais simples que pareça, né? Ah, é só ler a palavra, né? Por mais simples que pareça, só isso poderá manter viva as igrejas, né? A nossa ou as demais igrejas. Só a leitura com envolvimento atento, consciente, alegre e obediente, né? Tem esses pré-requisitos, né? Parece simples, mas isso é o que mantém a igreja viva. É a obediência, se envolver com as coisas de Deus, é estar atento ao que está acontecendo, fazer de maneira consciente, como Paulo fala em Romanos 12, de uma maneira não robotizada, e ter alegria naquilo que é feito. E daí a gente pode se indagar, né, como que a gente pode aumentar a nossa atenção, sabe? Como que eu posso aumentar o meu nível de atenção, ou de reverência, ou de compreensão da palavra nos cultos? Ah, eu tenho um déficit de atenção em relação a ficar parado, sentado. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar nisso. Eu não sei reverenciar o Senhor. Como é que eu posso melhorar nisso? Eu não consigo compreender a palavra, então eu vou ter que melhorar nisso. Vou ter que buscar entendimento, vou ter que ler mais, vou ter que buscar uma ajuda. Então a gente tem que se perguntar como que a gente pode melhorar nesses quesitos de atenção, reverência e compreensão da palavra nos cultos. Ah, eu não entendi nada no culto do que foi dito na palavra. E daí ficou por isso mesmo. Não fui atrás, não pesquisei. é, Ainda mais agora que a gente está tendo culto online, né? Então a gente tem que dar um jeito de melhorar isso, né? E saber que fatores podem impedir a gente de obedecer a palavra de Deus, né? Que fatores podem impedir o imediata obediência à palavra de Deus? É o comodismo, é o medo, é o pecado, é a apostasia. Então a gente tem que saber o que é que nos para. A gente, e isso não sou eu quem vai dizer, não é o pastor, o pastor até pode dizer que vai dizer, mas tem que partir da gente, né? É um autoconhecimento. E é isso. Agora a gente parte para a parte que vocês compartilham algo ou agradecem a oportunidade e vão embora. A gente vai, na discussão, a gente vai ler, né, todo o capítulo 8 de forma que a gente possa entender e voltar para debater alguma coisa. Beleza?
Então vou começar a ler o capítulo 8. Vocês, se puderem, acompanhem. Beleza, Samuel. Capítulo 8, versículo 1. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do sétimo mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante de homens e das mulheres, daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira no qual eles haviam feito para o propósito, e ao lado de Esdras se pôs em pé à sua direita Matitias e Sema, e Ananias e Urias e Ilquias e Maesias, e à sua esquerda Pedaías e Misael e Malquias e Assum e Asbandana e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava em cima do povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, erguendo as suas mãos, e eles curvaram suas cabeças e adoraram o Senhor com suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua, Ibane, Serebias, Jamim, Jacobe, Sebatai, Odias, Mazeias, Quilitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam o livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. E Neemias, que é o Tissarta, ou seja, o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviam as palavras da lei. Então lhes disse: Segui vosso caminho, comei da gordura, bebei a doçura, e enviai porção para aqueles que nada foi preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Nem estejais contrito, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Assim os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: Retenhais a vossa paz, porque o dia é santo. Tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhe foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos países de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, os escribas, a saber, para entender as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do sétimo mês, e que eles deveriam publicar e proclamar em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí para o monte e apanhai ramos de oliveira e ramos de pinheiro e ramos de murta e ramos de palmeira e ramos de árvores espessas para fazer tendas, como está escrito. Assim o povo saiu e os trouxeram e fizeram para si tendas, cada um sobre o teto de sua casa e nos seus átrios, e nos atos da casa de Deus, e na rua do portão da água e no portão de Efraim. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas e se assentou debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Além disso, dia após dias, do primeiro dia até o último dia, ele lia no livro da lei de Deus. E eles guardaram a festa de 7 dias, e no oitavo dia houve uma assembléia solene de acordo com o costume. Então a gente pode ver que o povo estava querendo mais de Deus, né? No segundo dia de festa, a galera que era chefe de família foi tudo atrás de Esdras para poder ele ler mais, para que ele pudesse ler mais, e que eles queriam entender mais sobre o que Deus estava falando. A gente entende no versículo 9 que Neemias, né,
e Esdras falaram pro povo assim, ó, o que passou, passou. Vocês têm agora que se regozijar e lembrar que vocês estão aqui, que Deus é Deus e pronto, e acabou. É, a festa que a gente está comemorando agora, isso é para alegria, é para regozijar, é para ficar alegre. Então não adianta prantear, não adianta chorar, não adianta. Josué do versículo 17 é o mesmo Josué do livro? Sim, é o mesmo Josué do 17, que é filho de Nun. E é isso. Então o capítulo 8 ele lembra que a alegria do povo de Deus, né, a alegria de Deus é a força do seu povo. Então Deus deu uma festa, né, trouxe uma festa para si, para lembrar o povo da força que eles tiveram, do quanto eles eram vulneráveis, mas que o Senhor tinha mantido eles naquele tempo de exílio, de exílio do Egito, né? Naquele tempo de peregrinação do Egito. Então era uma festa para trazer a memória do povo aquilo que Deus tinha feito. Então era algo que eles deveriam se alegrar. E por isso o versículo fala sobre alegria. Alguém quer falar alguma coisa? Para você ver, né, Gabi? Como fazia tempo. Desde quando Josué tinha assumido ali depois que Moisés morreu, né, que foi levado para Deus. Então, desde o tempo que Josué assumiu, que não teve mais festa dos tabernáculos pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Então era muito, muito tempo mesmo. Bom, então é isso. Se ninguém tem mais nada para falar, a gente vai orar. Obrigado por aqueles que participaram. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido uma leitura explicativa e expositiva e que Deus venha nos abençoar. Vou orar para que a gente possa encerrar essa reunião. Senhor, nós te pedimos que aquilo que o Senhor colocou nas nossas cabeças, no nosso coração, venha a ser manifestado através de nossas ações. Em nome de Jesus, que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós e nos colocar com um coração alegre. Que no nome de Jesus nós possamos ensinar a palavra de uma maneira que as pessoas venham entender e te conhecer mais, sem duvidar de quem o Senhor é, sem duvidar daquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer como igreja, entendendo a tua palavra, que nós possamos estar despertos e despertados para o ensino da tua palavra, não somente como reunião, mas também individualmente em nossos lares. Em nome de Jesus, abre o nosso apetite, assim como o Senhor abriu o apetite do povo de Israel para a leitura da tua palavra e que nós possamos nos entregar assim como esse povo se entregou durante esses dias de festa, de leitura, e que nós possamos nos regozijar, nos alegrar, assim como esse povo também se alegrou porquanto ouviram o que o Senhor falava e aquilo que o Senhor tinha feito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.